Falei, Jesus, agora para falar o que ficou difícil. Mas que bom, o Senhor veio, um prazer todo nosso, alegria imensa recebê-lo aqui. Fique à vontade, Deus te use bastante em nome de Jesus. Graça e paz. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Amós. Sem mais delongas, a gente já vai direto aí no assunto. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre o livro também. Mas é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Um prazer estar aqui também, conhecendo a sua grande família. Aleluia. Louvado seja Deus, né? E é um prazer, viu, gente, estar aqui com todos vocês nessa sexta-feira bem fria, né? Durante o dia ainda a temperatura estava melhor, mas agora esfriou bastante. Mas graças a Deus por tudo. Louvado seja o Senhor. Sobre o livro, o Senhor nos deu esse livro como resultado de uma experiência que teve uma parte muito dolorosa, muito difícil na nossa trajetória, e a gente vai nessa noite compartilhar um pouco do nosso testemunho. Mas Deus é especialista em transformar as coisas dolorosas na nossa vida em um testemunho que abençoa a vida de muita gente. Então não se desespere pelas coisas difíceis que você possa estar passando ou pode vir a passar. Todas elas servirão para um propósito para o reino de Deus. Todas elas. Você vai ter história para contar. Deus quer marcar a sua vida com muitas histórias vibrantes, que vão edificar a vida de muita gente. Afinal de contas, os heróis são todos eles pessoas que passaram por lutas dificílimas. Por isso se tornaram heróis. Ninguém se torna um herói vivendo uma vida muito comum, muito normal, não é? Mas quando você passa por guerras, por lutas mais difíceis, isso torna você um vencedor, uma pessoa com um histórico tremendo e que vai ser mais usado pelo Senhor. Diga aleluia. Então tem um propósito em cada luta, cada batalha, cada peleja. O Senhor tem um propósito. Aí em Amós capítulo 9, vamos falar sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. No versículo 11, capítulo 9, versículo 11, diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído, ou a tenda de Davi que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade. Uma outra tradução vai dizer assim: para que volte a ser como na antiguidade. Então o Senhor faz aqui uma promessa profética de algo que viria, que começou ali no livro de Atos dos Apóstolos, no início da igreja. Lá tem um registro do cumprimento dessa profecia, do início do cumprimento dessa profecia, no capítulo 15. Mas aqui diz mais ainda: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão vinho novo, e todos os outeiros se derreterão. Vamos orar mais um pouco? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Falar de restauração do tabernáculo de Davi é ter um foco na presença, na comunhão, na intimidade, no envolvimento, em mergulhos em águas profundas. Então eu queria que você se envolvesse um pouco mais com ele, mais do que já se envolveu. Se você fechar os teus olhos e com os olhos da fé do teu coração olhar para ele e deixar que do fundo do seu coração, além das músicas que cantamos, os louvores, mas que saia ainda uma expressão de honra,
de louvor, de reconhecimento, de gratidão, de adoração a Ele. Estaremos avançando um pouco mais para dentro dos rios do Senhor. Quanto mais avançamos para dentro dos rios do Senhor, mais os rios do Senhor avançam para a nossa vida. Quanto mais a Ele nos achegamos, mais Ele se achega a nós. Quanto mais nos envolvemos com Ele, mais Ele se envolve conosco. Por isso há uma proporcionalidade nesse envolvimento que é provocado por nós. O Senhor está disponível. O Senhor já tem uma revelação da restauração do tabernáculo de Davi, que tem a ver com essa aproximação, com adoração, com intimidade, com busca, com fervor, com ardor, com amor, com paixão, com sede, com fome, focado nele, na pessoa dele, na presença dele. Isso tem a ver com a restauração do tabernáculo caído de Davi. Então feche os teus olhos e dê glórias ao Senhor. Honre ao Senhor da tua vida, ao Deus da tua vida. Estamos aqui com esse propósito. Ele precisa ser muito bem definido aí no nosso coração. Viemos para dar glória, viemos para exaltar, viemos para engrandecer, para glorificar. Viemos com esse propósito. E é bom que façamos isso de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a intensidade. É bom que façamos isso com entendimento, com profundidade, com fervor, com ardor, com amor, com paixão. Para que o que estamos fazendo suba como incenso nas narinas do Senhor, para que o nosso culto seja agradável a Ele, para que a nossa vida esteja rendida no altar e o fogo da presença venha consumir tudo que é ruim em nós, queimar tudo que não presta em nós, santificar e purificar a nossa vida. Com os olhos fechados, olhe para Ele, contemple o Senhor e libere palavras de honra, de adoração, libere expressões, se esforce para isso, quebra todo cansaço, todo desânimo, toda distração seja quebrada agora, quebra todo desânimo, todo cansaço. Damos a Ti o louvor, Senhor, adoração, honra, glória, exaltação, engrandecimento. Bendito Senhor, não outro além de Ti, Pai, nada, nem ninguém, Senhor, se compara ao Senhor. Tu és único, digno ao Senhor, de adoração, de honra, de glória, de exaltação, de engrandecimento. Recebe do Teu filho, da Tua filha, que foi trazido pelo Senhor nesta noite. Recebe o melhor que ela tem na vida dela, Senhor, porque o louvor, a adoração pertence a Ti, mas está dentro de nós, e nós vamos liberar, Senhor, nós vamos soltar, Senhor, um prato, Senhor, de honra, de glória, de louvor, de adoração, expressões do nosso coração, expressões da nossa alma. Porque enquanto Te adoramos, o Senhor constrói o Teu trono. Enquanto Te adoramos, o Senhor governa, o Senhor reina. Meu Deus, enquanto Te adoramos, o Senhor toma o controle de nós e de tudo que é nosso, e tudo que está ao nosso redor. Enquanto Te adoramos, o Senhor libera os rios poderosos, Senhor, rios de vida, de cura, rios de velocidade, rios de poder, rios de graça, rios de alegria, rios de cura. Obrigado por esta noite, obrigado por esta casa, obrigado pelos Teus servos que presidem esta obra, que pastoreiam, Senhor, que são os sacerdotes deste lugar, esta família bendita, Senhor. Meu Deus, seja ungida em níveis cada vez mais poderosos da parte do Senhor. Unção, porção dobrada, mas libera deles para todas as ovelhas, todas as famílias, Senhor. Eles
bênção, a tua vitória. Obrigado pelo privilégio da presença. Apesar de nós, o Senhor veio para estar conosco, mesmo não sendo merecedores. O Senhor tem prazer em estar conosco, em se mover, em se manifestar, em fluir, Pai. Tudo que nós queremos é mais de Ti, é mais da Tua glória, mais do Teu poder, mais da Tua presença, Senhor, mais dos Teus. Erga as tuas mãos para o céu, erga as tuas mãos para o Senhor. Existe um rio e o Senhor nos chama nesta noite para adentrarmos estas águas e irmos para águas profundas nesta noite. O Espírito do Senhor vai nos dar entendimento, revelação, discernimento de como avançar para dentro dos rios do Senhor, estas águas inexploradas do poder de Deus, da presença do Senhor, da vida do Senhor. Oh Eterno, nós te adoramos e te amamos e bendizemos o nome do Senhor, Pai. Damos a Ti um louvor e adoração em nome de Jesus. E o inimigo bate em retirada e seja impedido de agir em nome de Jesus. Nos dê tua bênção, graça, unção e sabedoria no nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus, diga graças a Deus. Dê mais um forte aplauso. Bendito seja Deus Altíssimo Eterno. Podem se assentar, Deus. Então, alguns talvez não nos conhecem, outros já devem nos conhecer. Estamos presidindo a Igreja Batista Nova Sião já por 27, já vai para 28 anos que estamos lá. 24 presidindo a igreja. E é um tempo também que nós estamos aqui em Vitória da Conquista, 28 anos. Eu sou de BH, sou mineiro, ai. Tem algum mineiro aqui, uai, sou? Nenhum. Oxente. Nem mineiro, nem Brasil. Oxente. Então, eu acabei sendo trazido pelo Senhor para a Vitória da Conquista, né? E passei a amar essa terra como vocês amam. Vocês amam demais a Vitória da Conquista. Eu me sinto conquistense por isso, porque eu passei a amar essa terra. Tem alguns lugares que eu amo, e um deles é a Vitória da Conquista, o outro é Jerusalém, e amo também o lugar onde eu nasci de novo, que foi lá nos Estados Unidos, em Nova York. Foi lá que Jesus teve misericórdia da minha vida, me alcançou. Eu estava andando por um caminho errado, um caminho tortuoso lá naquela cidade. Depois de ter vivido quase 2 anos no Iraque, com 19 anos eu saí de Belo Horizonte, fui para o Iraque, fiquei quase 2 anos lá. Com 23 anos, o Senhor também, eu não conhecia o Senhor, né? Mas Deus já estava movendo. Deus já estava movendo, né? Desde a eternidade, Deus já está movendo na nossa vida, né? Antes, ainda informe, no ventre da nossa mãe, o Senhor já vinha caminhando tudo que precisava a nosso respeito, né? Mas Deus moveu para que, com 23 anos, eu fosse para os Estados Unidos e ali eu fiquei por quase 6 anos. Ali começamos uma igreja que existe até hoje. Lá aconteceu o meu chamado para a obra do Senhor. Estou fazendo essa introdução aqui para a gente já ir criando afinidade, né? Para ver o que Deus tem aí para nós. Aleluia. Louvado seja Deus, né? E aí ficamos lá de 85 até 90. De 85 a 90, no final de 90 voltamos para o Brasil. Eu fui para Jocum, Jovens com uma Missão, e fiquei 1 ano trabalhando nessa missão, sendo treinado. A paixão pelas coisas de Deus, a paixão pelo reino, pela obra, por pessoas, por vidas, por família. Esse negócio cresceu de tal maneira que eu já não via mais outra coisa para fazer nessa vida. Olha que eu já tinha morado no Iraque, já estava lá um tempo, 1 ano e meio lá nos Estados Unidos, mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele não só removeu um monte de lixo, né? Eu estava já usando maconha, cocaína, envolvido por espíritos de prostituição. Eu estava indo ladeira abaixo.
né, disparado para uma vida destruída. E no dia 7 de setembro de 86, o Senhor me alcançou. No dia da independência do Brasil foi a minha independência, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor veio com tanta força na minha vida que nunca mais eu voltei para as drogas, nunca mais eu voltei para a bebida alcoólica, nunca mais voltei para a prostituição. Me casei 8 anos depois com essa que é a minha esposa, 27 anos de casado, vamos completar 28. E o Senhor me arrancou mesmo das coisas do mundo, mas não só me tirou desse lixo do que eu estava vivendo, mas também colocou uma paixão muito grande no meu coração pelas coisas de Deus. E aí eu comecei a me envolver mesmo. Eu só queria servir ao Senhor, servir as pessoas. Assim passou a ser minha vida lá nos Estados Unidos. Eu fiquei lá 4 anos e meio como crente, como convertido. Trabalhei muito, ganhei muitas almas para Jesus. O dinheiro já não me atraía mais. As coisas deste mundo, mesmo as coisas boas deste mundo também já não me atraía mais. O que me atraía era ver pessoas se rendendo a Jesus, pessoas sendo libertas, sendo transformadas, famílias se rendendo ao senhorio de Cristo. Isso passou a ser a paixão da minha vida. Passou a ser tanto, pastor Gesiel, passou a ser tanto a paixão da minha vida, que eu fiquei 1 ano e meio, aproximadamente, eu era engraxate e depois eu me tornei taxista. Eu fiquei 1 ano e meio dentro de um táxi, ouvindo palestras de Valnice Milhões e chorando dentro desse táxi quase todos os dias, pedindo a Jesus para me separar de tudo e eu poder viver só para Ele. Fiquei 1 ano e meio clamando, chorando. Eu tinha hora que eu chorava tão compulsivamente que eu tinha que parar o carro num lugar deserto para poder as pessoas não ficarem assustadas, tanto que eu gritava dentro daquele carro, falando: Senhor, me separa para Ti, para a Tua obra, para servir as pessoas, servir ao Teu reino. Até que Deus me trouxe, fui para Jucum, depois eu fui para o seminário teológico, lá em Belo Horizonte, seminário bíblico mineiro, e lá em Belo Horizonte, nesse seminário, eu conheci uma baiana. Ó, gente, imagina, conheci uma baiana, que hoje é minha esposa, a pastora Vitória Régia. Ela é de Vitória da Conquista, ela é daqui, e Deus acabou nos trazendo para cá, para a Igreja Batista Nova Sião, onde estamos até hoje e tal. Só que essa história da presença, ela tem um início num período trágico da minha vida, né? Quando a gente fala de restauração do tabernáculo caído de Davi, que foi prometido pelo Senhor e deu-se o cumprimento, o início do cumprimento em Atos capítulo 15, a partir do versículo 15, quando Tiago, em meio a uma discussão sobre a circuncisão, ali os apóstolos discutindo e tal, ele toma a palavra, se deviam colocar esse peso sobre os gentios que estavam chegando, tal. Ele toma essa palavra e toma a palavra e se lembra da profecia de Amós capítulo 9 a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. E ele fala assim: o que está acontecendo é exatamente o que o Senhor havia prometido. O Senhor haveria de restaurar o tabernáculo caído de Davi, onde muitos viriam para adorar o Senhor. Restauração do tabernáculo de Davi, onde muitos viriam para adorar o Senhor. É praticamente isso que está dizendo lá em Amós e também no capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 15. A restauração do tabernáculo de Davi, eu vou voltar na minha história. A restauração do tabernáculo de Davi tem a ver com a própria história de Davi. É interessante que o Senhor poderia ter dito assim: no futuro eu vou restaurar o tabernáculo de Moisés, porque afinal de contas o tabernáculo de Moisés foi dado por Deus com riqueza de detalhes. O que acontecia no tabernáculo, o que era, como era, para o que era, foi tudo dado pelos céus. O Senhor deu com riqueza de detalhes para Moisés o que ele queria que fosse, né? As partes
separadas dentro do tabernáculo, o lugar santíssimo, o santo lugar, o átrio, e que depois veio a ser o lugar dos gentios, onde os gentios podiam se achegar para adorar. Tudo aquilo ali foi um modelo do céu. Mas é interessante que o Senhor disse que restauraria o tabernáculo caído de Davi, para que voltasse a ser como era. Então nós temos que voltar naqueles 40 anos que Davi reinou, onde ele, assim que assumiu o governo, seu primeiro ato de governo foi trazer a arca da aliança, trazer a presença para Jerusalém. A presença, a arca, já estava por mais aproximadamente 20 anos lá com Abinadab, na casa de Abinadab, cuidada por Abinadab. E não se tem registro de nenhum tipo de manifestação diferenciada, extraordinária. Então a presença estava lá, mas eles não estavam lidando com a presença como deveria. E nisso a presença estava lá, mas a presença não estava se manifestando. 90 dias que essa presença foi para a casa de Obed-edom, porque nesse projeto de trazer a arca de volta para Jerusalém, ela acaba ficando na casa de Obed-edom. Os irmãos conhecem sobre isso. E em 3 meses a Bíblia diz que houve uma restauração, uma revolução gloriosa e poderosa na casa de Obed-edom, que o Senhor abençoou. Inclusive a geografia foi abençoada, os animais foram abençoados, o povo foi abençoado, os casais foram abençoados. Em todas as áreas houve uma manifestação da glória de Deus, que ficou registrado no nosso conhecimento do que de fato o Senhor quer. Restauração do tabernáculo de Davi vai falar de profundidade, vai falar de perseverança no relacionamento com o Senhor. Porque o que Davi fez? Davi improvisou um lugar, improvisou uma tenda, trouxe a arca, colocou aquela arca e estabeleceu turnos de devoção, de adoração, de ações de graça, que acontecia dia e noite e dia sem parar. E por conta desse envolvimento intenso dos sacerdotes, dos levitas, que foram designados para estarem diante do Senhor, ministrando diante do Senhor, oferecendo incenso diante do Senhor, oferecendo adoração ao Senhor, o resultado desse envolvimento foi um envolvimento diferenciado de Deus com toda a nação de Israel a partir de Davi. Capítulo 17 de 1 Crônicas tem um momento que Davi ele tem um sentimento muito forte de uma vontade de construir um palácio para Deus. Ele chama o profeta e fala assim: olha, eu vou construir um palácio, eu estou morando num palácio, enquanto isso a arca está dentro de uma tenda. E aí o profeta confirma, concorda, porém o Senhor diz assim: não, eu não pedi para que isso acontecesse. Eu não pedi para que isso acontecesse. Durante toda a peregrinação no deserto eu estive com vocês, morando dentro de uma tenda, nunca pedi para que isso acontecesse. Não é que Deus não queria que acontecesse, só não queria que fosse com Davi, seria com Salomão. Quem está compreendendo, diga aleluia. Mas naquele momento o Senhor manda o profeta dizer para Davi algumas coisas que Davi já sabia, mas que ficasse muito claro para Davi. É isso que o Senhor queria. E o Senhor manda o profeta dizer para ele assim: diga para Davi que fui eu que me movi na terra. Estou parafraseando: eu me movi na terra para tirá-lo de trás das malhadas, e fiz o que fiz em toda a trajetória, vencendo e abatendo todos os inimigos dele. Dei a ele um nome conhecido, uma posição relevante, e ainda fiz uma promessa para os descendentes dele perpetuamente. Uma promessa para os seus descendentes perpetuamente. Quando Davi ouve isso do profeta, o texto diz que ele entrou na presença, se assentou e disse para Deus assim: quem sou eu para que o Senhor fizesse tanto assim por mim?
e ter me dado um nome tão ilustre como o Senhor me deu entre os homens. E como se não bastasse, o Senhor ainda se comprometeu em aliança com a minha descendência perpetuamente. Davi estava perplexo de tudo aquilo que Deus acrescentou à vida dele. Sabe que resposta eu tenho a essa pergunta de Davi? Por quê? Por que eu, Senhor? Por que tanto assim? Por que o Senhor fez o que fez? Eu acredito que nada mais, nada menos, Deus queria que Davi se tornasse um modelo daquilo que ele queria para toda a nação de Israel, para que cada jovem, cada adolescente, cada adulto pudesse olhar para Davi, um homem que foi tirado por Deus de uma forma muito clara, muito nítida, lá de trás das malhadas, um moço talvez marginalizado até pela própria família, desconsiderado, desacreditado, mas o Senhor se moveu de uma forma poderosa e foi trazendo um nível de projeção para a vida dele, para colocá-lo em evidência, para que a vida dele fosse um modelo, uma referência, não só para aquela geração, mas para todas as gerações que viessem depois dela. Por isso nós estamos aqui falando da restauração do tabernáculo de Davi. Por que o tabernáculo de Davi? Porque nada mais, nada menos é o resultado da experiência dele com Deus. Ele já não tinha mais os mesmos rituais que tinha no tabernáculo de Moisés. Ele simplesmente simplificou debaixo de uma revelação que ele tinha, onde a arca que representava a presença, onde estava a arca, estava a presença. Deus havia estabelecido essa configuração, mas ele sabia que a honra, o louvor, a adoração, a exaltação, o engrandecimento, o reconhecimento, ações de graça, seria como um incenso. Porque o salmista, no Salmo 145, ele diz assim: que seja a minha oração como o incenso que sobe diante do Senhor, e o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Ele já estava tendo uma revelação que o tempo de sacrifício de animais passaria. Hoje, em 1 Pedro 2,5 diz assim: o Senhor nos fez a todos nós como sacerdotes, com o propósito de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus através de Jesus. Então somos sacerdotes para oferecer sacrifício. Tem tudo a ver com a restauração do tabernáculo de Davi. Ali Davi designou pessoas para que cumprisse esse papel, estando diante da arca da aliança, diante da presença, representando todo o povo. Hoje já não tem mais essa representatividade de ninguém para ninguém. Agora é para todos. O novo e vivo caminho, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Um novo, presta atenção, irmãos, um novo e vivo caminho foi aberto, onde o véu foi rasgado de cima a embaixo, para que todos nós, com ousadia, com coragem, sem medo, sem receio, sem preocupação, pudéssemos entrar no lugar santíssimo. Entrar por quê? Para quê? Com quem? Com que frequência? Com que propósito? Para que resultado? Essa é a chamada da restauração do tabernáculo de Davi. Fala de envolvimento com Deus, com profundidade, com frequência e com perseverança. Profundidade, frequência, profundidade, frequência e perseverança. Isso é a restauração do tabernáculo de Davi. Porque quando você mergulha nas águas de Deus, as águas de Deus invadem a tua vida. Quando você se achega a Ele, Ele se achega a você. E olha, queridos, tudo que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa, preste atenção nisso, vai ser a partir de momentos como este, não a partir de outros momentos
quaisquer que sejam, mas a partir dos momentos que você se desliga de tudo, se separa de tudo, se desconecta de tudo e se liga totalmente no céu. Eu acho muito difícil alguém conseguir se ligar devidamente aos céus sem conseguir primeiramente se desligar da terra. Nós estamos abarrotados de muitas coisas que nos embriagam, até coisas boas, até coisas lícitas, até coisas importantes, mas elas estão nos embriagando, elas estão inundando a nossa vida e nós estamos sendo afogados pelos muitos afazeres, pelas muitas atividades, pelas muitas preocupações, pelas muitas lutas e não estamos conseguindo nos desapegar disso, nos desvincular disso. E aí entra a chamada para o lugar secreto. Quando você for lá, vai para o secreto. Secreto por quê? Para quê? Com quem? Com qual frequência? Por qual período? Qual o passo a passo? O que fazer? Como ter um lugar secreto? O que é um lugar secreto? Qual o resultado que vem disso? Por que Deus disse que daria uma recompensa? Seria tão importante assim esse ato de fechar a porta atrás de si e entrar num lugar isolado, um lugar de solitude, de quietude, de isolamento, sem distração, sem nada. Seria mesmo necessário isso? Ou seria nesse texto de Mateus capítulo 6, o Senhor estaria apenas combatendo o farisaísmo daqueles que queriam fazer num lugar em público, para serem vistos, para serem honrados, admirados? Eu não acredito que o Senhor deu essa dica, essa revelação só para combater sobre a atitude dos fariseus. Eu acredito que ali o Senhor estava nos revelando o caminho para a intimidade, restauração do tabernáculo caído de Davi. Davi assume o governo, o seu primeiro ato de governo: vou trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Por quê? Porque Davi sabia que sem o envolvimento dele com Deus, não haveria o envolvimento de Deus para com ele. Verdade. E ele estaria fadado a ter um reinado derrotado. Ele não sobreviveria, ele não prevaleceria. Muitos seriam os inimigos que viriam contra ele. A respeito de alguns, eles até poderiam vencer, mas a respeito de outros inimigos, eles seriam derrotados. Davi não queria arriscar. Então, a primeira coisa que Davi tem em mente: vamos buscar essa arca, vamos trazer a presença. Agora, por que ele teve esse sentimento, esse pensamento, essa decisão, e Saul não teve? É por causa da experiência que Davi, lá cuidando dos animais do seu pai, preste atenção nisso, irmão. Davi teve ali uma descoberta, que enquanto ele estava lá, nesse lugar isolado, cuidando dos animais, só animais por perto, vigiando, verificando se não vinha algum urso, algum leão, etc., para proteger ali os animais do seu pai, ele deu de se voltar para o céu. Ele deu de buscar a Deus. Ele teve a iniciativa de ter um envolvimento, salmodiando, adorando, concentrando, se voltando, se rendendo, liberando incenso. Porque quando nós fazemos o que fazemos, quando estamos num culto, nós estamos ali oferecendo sacrifícios a Deus. E pegue isso. Onde existir um altar e ali for colocado um sacrifício, nesse altar oferecido a alguém. Quem está entendendo? Esse, para quem o altar for construído e a quem for oferecido o sacrifício, este para quem o altar foi construído e para quem estiver sendo oferecido o sacrifício, vai comandar sobre a vida do adorador que está oferecendo o sacrifício e sobre a sua geografia. É tomada de território. Altar doméstico tem a ver com a restauração do tabernáculo caído de Davi. Tem a ver
um altar na cidade como a casa de oração que temos ali com propósito de 24 horas. É um altar para um sacrifício contínuo. O que é colocado ali no altar? O quebrantamento, a intercessão, a oração, a confissão, a intercessão, a batalha espiritual, a oração em línguas. Tudo que se faz ali é o que se faz aqui, é o que se deve fazer no secreto com Deus. É a mesma coisa. É culto. Porém, contudo, todavia, a chamada para a restauração do tabernáculo caído de Davi é para que a gente tenha um entendimento do que é, como é, por que é e para quem é. Entrar por estas portas aqui, vocês têm 2, 3 cultos na semana? 3. Entrar por estas portas aqui para fazer o que se faz aqui, como estamos fazendo, sem entendimento, certamente não vai haver profundidade. Não havendo profundidade, não se alcança o propósito para o qual Deus criou esse negócio chamado culto. Em todas as civilizações teve a presença do culto. Esse é um elemento que nunca faltou em todas as civilizações. Ainda que lá tenha culto pagão, tenha culto equivocado, tenha culto direcionado, né, a Baal, o que for, mas o culto é um instrumento de ligação da terra com o mundo espiritual, o natural com o espiritual. E quem estiver sendo cultuado vai governar, vai dominar. Se o culto for na medida certa, na proporção certa, na profundidade certa, na compreensão certa, então em cada culto haverá uma manifestação do céu na terra. Glória a Deus! É tremendo, Pai. Quando não estamos cultuando, estamos fazendo o quê? Bom, estamos fazendo qualquer outra coisa. Todas elas são de Deus. Quer dizer, as coisas corretas, todo mundo entende isso, são de Deus. Trabalhar, cuidar da família, descansar, se divertir, sair para uma pizzaria. Eu fiquei sabendo que tem uma pizzaria americana aqui. Tem uma tal pizzaria americana aqui? América. O povo está vindo lá de lá para cá, para essa pizzaria. Diz que tem pizza de costela com barbecue. Quem sabe alguém me leva hoje ainda? Aí não foi indireta. Foi mal, cara. Primeira vez que você vem na casa dos outros e fica se oferecendo para alguém te levar para a pizzaria, cara. Esse negócio é horrível. Ok, então vamos lá. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Então vamos lá. Acompanhe o raciocínio. O envolvimento de Deus conosco é proporcional ao nível do envolvimento nosso com Ele. Quando você está fazendo outra coisa, você está fazendo outra coisa. Mas quando você está cultuando, e não deveria ser só 2, 3 vezes na semana, a proposta de Deus não é essa. A Bíblia diz que o fogo deve arder continuamente no altar. Tem que ter fogo queimando na nossa vida constantemente. E isso não depende do céu, depende da gente. O céu quer liberar, o céu quer se manter aberto sobre a nossa cabeça. O céu sabe o quanto nós dependemos do que Ele faz para nós sermos mais do que vencedores. Não se torna uma pessoa mais do que vencedor por conta própria, na força do braço, né? Na questão, né, de experiência de vida, ou de aprendizado, ou de formação. Não se torna mais do que vencedor, a não ser por aquilo que os céus liberam sobre a nossa vida. E os céus não querem liberar, porque as liberações acontecem quando nós estamos prestando culto. Se tivermos entendimento, entrarmos por aquela porta e falar assim: agora é o momento mais importante da minha vida. Eu não vou ficar
às margens do rio e nem em águas rasas. Eu vou entrar no rio de Deus. 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados, até chegar a um lugar onde não se caminha mais, só nadando. Porém, contudo, todavia, se nada por um tempo e depois nem nadando não consegue mais. Aí só resta uma coisa: afundar. E esse é o plano de Deus. Afundar nas águas de Deus. E o plano de Deus não é só que a gente afunde nas águas. É depois que a gente afundar, colocar um peso para a gente permanecer. O peso da glória. E aí eu volto para a minha história. Amanhã a gente avançar nesse negócio aqui. Como é que é a minha história? Eu me converti e comecei a aplicar tudo aquilo que quem veio antes de mim, quem me liderou, me ensinou. Santidade, obediência, vigilância, servir, ajudar, cooperar, trabalhar, amar o Senhor, obedecer, se submeter à liderança. Pensa num obreiro de valor, novo convertido, 1986, eu entrando por esse caminho, levantei a minha mão e entrei por esse caminho de tudo aquilo que vieram me ensinando. Os anos foram se passando, a paixão pelas coisas de Deus, pela obra, pela igreja, por discipular, por ganhar, por consolidar. Essa coisa invadiu meu coração, como eu falei, não queria saber de outra coisa mais. E aí, trabalhei o que trabalhei lá, deixei muitos filhos na fé lá. Quando eu chego lá, eu sou recebido com honra, para a glória de Jesus Cristo. Tem gente que eu servi, que ainda está lá, que fala assim: você não lembra das encrencas que você me livrou? Do marido que queria me matar, e você me escondeu na casa, não sei o que. Eu falei: não estou lembrando não, eu fiz isso, você fez isso. Eu falei: glória a Deus. Então, glória a Deus por isso. Então, a gente trabalhou muito. Aí eu vim para Jocum, trabalhamos muito. Aí eu fui para o seminário, enquanto fazia seminário, trabalhava também na obra do Senhor. Foi quando Deus me trouxe para cá. 4 anos depois eu assumi, começamos a trabalhar com os pequenos grupos, começamos a trabalhar. Veio o crescimento. A gente, quando assumiu, tinha 800 e poucas pessoas. Você conheceu já aqui na cidade o que me antecedeu, né? Okay. Aí começamos a trabalhar, veio o crescimento, veio a demanda, veio a pressão, e eu não suportei as lutas, as dificuldades. Eu fui entrando num processo de exaustão que se transformou numa terrível depressão. Final de 2007, pensa, o pastor lá da Sião, todo mundo podia olhar e falar assim: puxa, que movimento legal, esse cara deve estar feliz da vida. Não sabia que eu estava debaixo de um processo de uma pré-morte, porque a tal da depressão, gente, e com o Covid, Deus me perdoe também de falar isso aqui, se eu estiver falando besteira, depois o pastor corrige, mas Deus me livre. Com o Covid e com a vacina, esse negócio acentuou demais. É muita gente aí entrando nesse manto de tristeza, de abatimento, de esgotamento. Um negócio horrível. E eu me vi assim, totalmente incapaz de cuidar da família, de cuidar da igreja. Eu fiquei 3 meses sem subir no púlpito para pregar. E esse negócio começou no final de 2007, 2008, e foi acentuando. Olha, eu já me vi terminando os meus dias dentro de um quarto escuro, sem conseguir dialogar, aconselhar, pregar, resolver as coisas. Eu fiquei apavorado, desesperado. 2007, 2008, 2009. Meados de 2009,
um direcionamento. Na verdade, Deus me empurrou para dentro de um propósito. Deus me empurrou, foi empurrão. Foi empurrão, Senhor. Vou falar a verdade. Deus me empurrou para dentro de um propósito que eu nem pensava em fazer. Eu estava dentro de um contexto e fiz um propósito de que eu ia separar tempo para estar com Deus, para ter tempo de qualidade com Deus. Diga comigo assim: tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Me veio isso, eu decidi por isso e fiz um propósito que toda quinta-feira até Jesus voltar, era só até Jesus voltar, não era um período tão longo, né? Jesus está voltando mesmo. É só até ele voltar, aleluia. Que eu ia estar separado lá no acampamento da igreja, em jejum até 6 horas, buscando o Senhor, mergulhando na presença, buscando intimidade, buscando a face dele, adorando, exaltando. Eu falei, Senhor, eu faço esse propósito, mas eu estava muito mal, estava em depressão profunda, já estava tomando medicamento e etc. Resultado, quando eu fui a primeira quinta-feira buscando esse outro nível de envolvimento com Deus, porque eu já era pastor, já tinha sido missionário, já fundamos igrejas nos Estados Unidos, muitas almas, mas eu não tinha nível de intimidade, de envolvimento com Deus. Nós não fomos chamados só para ser crente, salvo em Jesus. Nós fomos chamados para entrar pelo vivo, um novo e vivo caminho, diariamente, para um lugar santíssimo, que é um lugar da intimidade. Aquilo ali é para ser diário, é para ser frequente. Aquilo ali não é para ser naquele culto que os céus abriu e o fogo desceu, e aí agora só daqui a 6 meses. Não é para ser quando vai no monte lá e vê uns gravetos, agora sabe lá quando que o graveto vai acender de novo. Não, é para todo dia, é para 2 vezes no dia, é para 3 vezes no dia, é para você ser faminto, sedento, porque, amados, quando você começa a estar lá, se envolver, se achegar, mergulhar, irmãos, você se prepara para algo extraordinário que quase ninguém está experimentando. Porém, ele tem para todo mundo, mas é o que está faltando, é o que estava faltando. Agora estou eu doente, incapacitado, os remédios não resolvendo, com toda aquela responsabilidade na igreja, na cidade, projeto de redenção, e vai por aí afora, tanta coisa, e eu já não vendo mais perspectiva. Entrei em desespero e clamei, e o Senhor me orientou a fazer esse propósito. Quando eu fui na primeira quinta-feira, com o propósito de passar o dia inteirinho, isolado, sem resolver mais nada, sem telefone, isolado da família, da igreja, das ovelhas, das atividades, dos compromissos, esse negócio não deu certo. Porque com meia hora que eu estava lá, eu já tinha feito tudo que eu sabia, que eu podia, que eu devia. Eu já tinha cantado tudo que eu sabia cantar, já tinha orado todas as orações, até o Pai Nosso. Eu já tinha expulsado demônios, já tinha feito meia hora, estava bom demais. E a demanda lá fora, e as atividades, os compromissos, e minha cabeça, eu falei, Deus, eu acho que nem o Senhor não quer uma coisa dessa. Passar o dia inteirinho aqui com o Senhor, fazendo nada. Vou ter que ficar repetindo tudo que eu já fiz, de manhã, de tarde, até 6 horas, né? E a barriga roncando, e eu falei, esse negócio não vai dar certo. Segunda semana, eu volto para lá para o propósito. Segunda semana. Aí agora era a segunda semana, sabe como foi? Pior do que a primeira. Eu me convenci de que eu tinha feito um voto precipitado, um voto de tolo, que eu não ia conseguir cumprir. Toda quinta, em jejum, até 6 horas, até Jesus voltar. Não tinha cabeça para isso. Não tinha experiência para isso. Eu não tinha intimidade para isso. Eu não tinha conhecimento para isso. Eu não tive orientação de ninguém para isso. Tudo que me orientaram, eu me tornei um bom crente, um bom pastor,
Mas no quesito, águas profundas, intimidade. Eu não sabia nem passar um dia todo isolado, a sós com ele. Para mim foi algo estranho. Terceira semana. Na terceira semana eu descobri, sabe o quê? Como é relevante esse tema. Como Deus está interessado no que nós estamos falando aqui nessa noite. Como Deus se moveu para o pastor de vocês decidir por esse tema e trazer isso para a igreja. Porque eu sei que se você permitir que o Espírito Santo ministre ao teu coração, sua vida vai mudar radicalmente. Radicalmente, estou dizendo. Você recebe? Amém? Naquela terceira quinta-feira, agosto de 2009, eu estava lá para pagar o voto. Fala comigo assim, voto. Eu estava lá para pagar o voto. E eu falei assim, eu vou preparar um discurso aqui para Deus e pedir para me liberar desse voto. Que esse negócio não vai dar certo. Por volta das 4 horas da tarde, Deus bradou na terra. Eu vinha num deserto de quase 3 anos. Um deserto quase que literal. Uma secura total, uma aridez total na minha alma. Eu só não estava em pecado, mas eu estava muito mal. Aquela 4 horas da tarde, o Senhor bradou na terra. O Senhor se moveu, trouxe algo ao meu coração. Era quinta-feira, tínhamos o culto à noite. E o Senhor me trouxe o que era para ser falado. Me trouxe os 5 minutos, eu estava com o sermão todo pronto. Coisa que já não acontecia, para tirar alguma coisa, para cavar alguma coisa. Estava uma luta muito grande. Só não acontece com o pastor Gesiel, mas é uma luta. E aí, o que aconteceu? Deus me deu tudo. Quando eu cheguei naquela noite que eu preguei, eu falei assim, vai ter coisas aqui extraordinárias, vai ter anjos, vai ter muita coisa. Não teve nada. Quando eu chego em casa depois do culto, uma certa irmã, usada por Deus, ela está no livro, o nome dela está no livro. O nome dela está no livro. Ela ligou para mim e falou assim, na terça-feira, era quinta, né? Na terça-feira, Deus me revelou algo tremendo sobre a Nova Sião, sobre o que está acontecendo, sinalizou a resposta, sinalizou um monte de coisa, e foi tudo o que você pregou nessa noite. Eu mandei um recado pela fulana de tal que você ia encontrar na quarta-feira. Ela deve ter te relatado o sonho, a visão, a revelação. Eu falei, não. Como é que é? E eu acreditava muito nela, na idoneidade dela. Aí ela falou assim, Deus me mostrou a Igreja Batista Nova Sião nessa condição, não era nada bom, nessa condição assim, me mostrou fulano, me mostrou ciclano, aprisionada com correntes, com aquela bola como de um prisioneiro e tal. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Só coisa ruim dessa revelação. Tem revelação que quase mata a gente. E eu falei, mãe, aí Deus mandou lhe dizer na terça-feira que tudo isso é por falta da presença. Quando se focar na presença, quando buscar de todo o coração a presença, Deus vai mudar essa realidade. Era tudo que eu tinha pregado, tudo que Deus me deu. Foi o primeiro sinal que me animou a continuar nas quintas-feiras. Como se não bastasse, poucas semanas depois, outro grande sinal, maior do que esse, e outro na sequência, questão de dias, outro grande sinal, e depois o quarto sinal. Falei, Deus, o Senhor agora está me perseguindo a respeito disso. 4 milagres. E aí eu decidi, então eu estou
13 anos completando esse mês agora. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. E aí Deus me curou. Diga aleluia. Aleluia. Deus me tirou do fundo do poço. Deus ativou tanta coisa na minha vida. Eu saí de um estado doentio e fui para um estado de cura melhor do que eu estava antes de adoecer. Diga aleluia. Mas aí Deus começou a fluir e tocar em todas as áreas da minha vida, da minha família, do meu casamento, do meu filho. Gente, numa velocidade extraordinária, que eu, uma vida inteira, sendo um crente de qualidade, sendo um crente, não tinha experimentado. E aí foi aquela velocidade, prosperidade, ministério ampliando, nações. Aí nasceu esse livro, nasceu outro livro, que são dos 1000 dias aqui. Isso aqui, irmãos, está em inglês, está em espanhol. Tem mais de 100 mil livros espalhados nas nações. Alguém olha e fala assim: mas pensa como tem abençoado. Tem um pessoal de Campo dos Goitacazes que já pediram 700 livros e não vai dar para quem quer. Meia dúzia de igrejas estão se ajuntando porque os pastores leram. E o impacto do conteúdo foi tão forte que a gente está marcando uma conferência agora em novembro. Vai juntar 6, 7 igrejas. Eu mandei 700 livros para lá, devo mandar mais 700 livros para lá, que eles querem o livro na mão de cada discípulo para fazer a campanha dos 21 dias lendo o livro e fechar a campanha dos 21 dias com a conferência de 2 dias que nós vamos fazer lá em novembro. Ore por nós, diga aleluia. O que é tabernáculo? O que é o tabernáculo? Intimidade com Deus, busca acentuada, com entendimento, com foco, com fervor, com ardor, com amor, com paixão, com todo entendimento, com toda a nossa força e de todo o nosso coração. É verdade. Essa busca por Ele nos cultos, entrou por ali, pode estar cansado, quebrado, chateado, aborrecido, cheio de problema. Você fala assim: não, agora aqui não tem para ninguém. Agora aqui eu não quero nem saber como é que está aí na frente, se está todo mundo, se não está, como é que não vestiu, eu não quero saber de nada. Eu quero ter um encontro de profundidade com Deus em cada culto. Em cada culto tem um encontro de profundidade. Porque é nesse momento que a glória vem sobre todos, vem sobre quem é um verdadeiro adorador. São estes que o Pai está procurando. O Pai não está procurando tanto por apóstolos, por pastores, por evangelistas, por mestres. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. A bola da vez são os verdadeiros adoradores. E não precisa nem saber tocar instrumento e nem ter voz boa para cantar. Não precisa nem saber disso. Só precisa saber fechar os olhos e entrar no mistério com Ele. Se conectar com os céus, se render por completo, liberar do fundo do coração compaixão, com amor. Cada palavra, cada frase, cada expressão dos cânticos ser uma liberação de incenso. Aí sai daqui na sexta-feira, está tão incendiado que chega em casa, ainda acha um cantinho para mais meia hora. Os crentes não fazem isso, faz? Os crentes saem daqui e falam: pronto, já bati o cartão, aí já está por mais. Não, vamos orar. Já orei lá na igreja. Não, vai lá com fanatismo, não é assim? Mas quando você se apaixona por Ele, quando você é incendiado por Ele, a fome cresce, a sede cresce. Isso é tabernáculo de Davi. Naquele episódio de Davi voltando para Ziclague, 1 Samuel 30, se não for, está perto disso aí. Não, ele está aí da Bíblia, tá? Ele voltando para Ziclague,
quando chega, o inimigo tinha devastado por todo acampamento, meteram fogo em tudo, levaram as mulheres, as crianças e os velhos. Não tinha um corpo ali de ninguém, porque eles levaram todos como escravos. Quando Davi com aqueles 600 homens chegam ali, todos eles entram no desespero, inclusive Davi, choraram até não ter mais força para chorar. Depois desse lamento no coração daqueles 600 homens, aquilo se transformou agora, depois de lamento, de angústia, de tristeza, se transformou numa revolta. Decidiram culpar Davi, responsabilizar Davi, matar Davi. Eu posso imaginar, dar asas à imaginação, vendo aqueles homens cheios de dor, de sofrimento, de revolta, né? Haviam perdido o que tinham de melhor. Numa empreitada dirigida por Davi para ir para uma guerra, onde ela não aconteceu para eles, aconteceu para os outros, mas para eles não. E aí eles voltam e são surpreendidos dessa maneira. Eu fico imaginando aqueles homens vindo quase que endemoniados para acabar com Davi. Eu vejo Davi dizendo para eles: não, calma aí, tá tudo bem, faz o que vocês quiserem, mas me dá um tempinho aí, deixa eu entrar ali na presença do meu Deus, deixa eu ter um tempo com Ele antes de qualquer coisa. E a Bíblia diz que Davi foi visitado pelo Senhor e se animou no Senhor, retomou força, ânimo, coragem, visão, esperança, fé, que o cara estava na lona. Ali, pelo contexto, dá para a gente entender que não haveria mais como alcançar os inimigos, não haveria mais como resgatar a família, era perda total, pelo desespero. Eles eram homens de guerra, eles não iam perder 5 minutos chorando, talvez ficaram 40 minutos, 1 hora, 2 horas chorando. Eles estavam lamentando o que para eles já tinha dado como perda. Davi fala assim: calma, deixa eu entrar na presença. Ele tira a sua armadura de guerra, toma a estola sacerdotal e vai para um mergulho na presença. Só isso. Davi precisava de muita coisa. Primeiro, do que Deus faria nele. Davi precisava que Deus fizesse alguma coisa na vida dele, tirasse ele da condição que ele se encontrava, de abatimento, de desânimo, de fraqueza. Depois o Senhor precisava que o Senhor desse uma palavra rema, uma palavra vindo do céu, de quem sabe de todas as coisas. Ele recebe essa palavra. Mais do que isso, ele precisava agora achar graça diante daqueles homens que estavam revoltados, decepcionados com ele. Ele precisava que aqueles homens acatassem agora o novo comando, a nova direção. Ele precisava resgatar a credibilidade com aqueles homens de que ele havia falado com Deus. Deus providenciou tudo isso por causa de um encontro que ele teve com a presença do Senhor. Aquilo não deveria ser só para ele, aquilo deveria ser para todo mundo. Não eram todos crentes ali? Era para ser para todo mundo. Já chorou? Já chorou. Daqui a pouco todo mundo: onde você vai? Eu vou ali para o meu lugar secreto, naquele cantinho no meio do mato. Eu vou buscar Deus, cara. Porque quando você busca Deus, o Senhor nos responde, o Senhor se manifesta, o Senhor traz direção, o Senhor dá uma luz para a situação, o Senhor tem sempre um caminho, uma porta no deserto. Oh, aleluia. E o outro também, daqui a pouco todo mundo, e viraria ali um fogo puro, aquele negócio. Estava cheio de angústia e tristeza. Isso mostra a diferença do nível espiritual de um para com o outro. E aí, como se não bastasse, Deus põe ali um egípcio bem no caminho deles. O cara havia sido abandonado pelos inimigos. E aí Davi para tudo para atender aquele camarada. Ó, a presença de Deus faz isso. Mesmo no desespero, na pressa, está em jogo a família daqueles homens. Deus já tinha dado um livramento. Os caras agora já estavam com ele, mas e agora? Mas o moço está ali quase morto. Vamos parar tudo, vamos atender o cara. Quando foi ver,
O camarada foi um instrumento de Deus para orientá-los para onde eles deveriam ir, para alcançar a família de Deus. Presença de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Se colocasse de pé nesse momento. Queria que você fechasse os teus olhos. O que o Senhor está comunicando ao teu coração é uma chamada. É uma chamada para você se tornar mergulhador radical de águas profundas. Ele não vai fazer isso por você, nem ninguém pode fazer por ninguém. Nesse quesito, é cada um para si. Se você tem recebido do Senhor uma palavra, uma chamada, para ter seu horário, para ter seu local preparado, um lugar secreto, um quarto secreto, um lugar de intimidade, para você ter regularidade, ter uma disciplina de diariamente, 15 minutos, 20 minutos, sei lá, Deus te dá 24 horas todos os dias. O que você faz com 24 horas que Deus lhe dá? Você gasta com o quê? Todos os dias o Senhor está te chamando nesta noite para que você separe um tempo dessas 24 horas e dê 15 minutos para Ele, dê 20, dê 30 para começar, para você se desligar de tudo e de todos, se desplugar dessa terra e se voltar inteiramente, totalmente para Ele, completamente para Ele, render a sua vida no altar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, se lançar nele, olhar para Ele, contemplar a beleza da sua santidade e ter um tempo de busca, de rendição, de quebrantamento, de confissão, de arrependimento, um tempo de intercessão por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, é uma chamada, queridos, é uma chamada. Deus nos trouxe aqui para sermos instrumento de uma chamada. É para você individualmente. Não é para ser mais um culto, não é para ser mais uma reflexão, é uma chamada para dar início hoje. O Senhor quer que você tenha tempo de qualidade com Ele. Faz tempo que o Senhor está lá no secreto te aguardando. Aprendemos que Deus é Deus dos montes e Deus dos vales, mas mais do que do monte e dos vales, Ele é do lugar secreto. Toda vez que você se dirigir ao lugar secreto, você vai ter uma surpresa, que Ele vai já estar lá te esperando. Ele tem algo para fazer em você, Ele tem algo para fazer por você, Ele tem algo para fazer através de você. Somos transformados de glória em glória. Cada vez que você mergulha, a glória vem. Cada vez que você se envolve com profundidade, intensidade, transforma. Ele está prestes a invadir a tua vida. Quando você se achega com entendimento, com compreensão, com fervor, com paixão, Ele vai se achegar. Quando Ele se achegar, Ele vai tomar o controle. A tua existência será diferenciada. A tua trajetória terá marcas de Deus, marca das promessas, marca dos milagres, marca do sobrenatural. Cada encontro, o Senhor vai girar uma chave na tua vida, por tudo aquilo que Ele está planejando fazer primeiramente em você, porque primeiro Ele faz em você, tem tudo para ser feito em você, vai para além daquilo que você mesmo sabe. Deus sabe as áreas que Ele precisa tocar na tua vida, ajustar na tua vida, libertar a tua vida, alinhar a tua vida, fortalecer a tua vida, transformar e curar a tua vida. Tem algo para ser feito em você. Ele te espera para isso. Mas também, além de fazer em você, Ele vai fazer por você. O Senhor quer que você fique perplexo nas coisas poderosas que Ele tem armazenado para fazer na tua vida. Ele quer que um dia você se surpreenda como Davi, diga: quem sou eu para o Senhor ter feito tanto
assim por mim, pela minha casa e pelos meus descendentes. Vai causar perplexidade nas pessoas, e o Senhor vai te levantar como modelo para esta geração, de um homem e de uma mulher que busca intimidade com o Senhor, que avança no envolvimento com o Senhor, que entra nas águas profundas da presença do Senhor. Você será um referencial, você terá uma voz profética, você terá uma palavra de destino para a vida das pessoas. A tua palavra será sempre uma chamada para aqueles que te ouvem. A tua caminhada será profética, será extraordinária, será sobrenatural, porque primeiro Ele faz em você, faz, Ele trabalha, Ele molda, Ele transforma, Ele alinha, Ele ajusta. Mas prepare, porque depois Ele quer fazer coisas extraordinárias com você. É para chamar a atenção mesmo, e para que todos saibam que você é dele e Ele é teu, que você está envolvido com Ele e Ele envolvido com você. Mas depois Ele vai fazer através de você. Tem muito para ser feito através da tua vida. Tem muita gente para ser impactado com o que Deus vai fazer por você. E você terá uma voz de credibilidade. Você terá credibilidade. Você será ouvido, será atendido, será escutado. Oh Deus vai fazer através de você. Aqueles que não acreditam em você, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, vão ver as coisas grandiosas que Deus fez em você e fez por você, e vão acreditar na tua experiência com Deus. Adore o Senhor aí agora, adore o Senhor. Feche os seus olhos para você não ter distração. Olhe para Ele, olhe para Ele. Você pode erguer as mãos para o alto, se envolva com Ele. Comece agora um envolvimento mais profundo, mais do que você já tem, mais do que você já teve. Meu Deus. Recebe a adoração do teu servo. Recebe a adoração. Eu chego diante de ti com um aroma suave às tuas narinas. Toque no teu coração, que atraia a glória, a presença, o poder, os céus.
Nunca outro, não há, jamais haverá outro, amém. Digno de receber a honra, a glória, o louvor, a sua boca. Glórias, 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 amados na nossa alma, desejados do nosso coração, levantamos a Ti, glória, força, ações de graça, adoração, honra, glória, exaltação. Nós nos entregamos a Ti, nos rendemos ao Senhor, declaramos que somos do Senhor, que o Senhor é Deus da nossa vida. Governa, comanda, domina. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja quebrado com cadeias, prisões, amarras, o tudo que nos prende. Oh, Altíssimo, seja bendito, seja bendito, seja bendito, seja bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos fazer uma confissão ao Senhor de uma intenção consciente e responsável. Diga comigo assim: Espírito Santo, eu decido nesta noite que terei tempo de qualidade contigo diariamente para te buscar, para ser cheio da tua vida, do teu poder, da tua presença. Ó Deus eterno, a minha vida é do Senhor. O Senhor é Deus sobre mim e sobre a minha casa. Eu aceito, eu atendo, eu respondo positivamente a essa chamada para estar contigo, tendo tempo de qualidade com o Senhor no lugar secreto. Eu vou me preparar para isto, Senhor, para começar logo essa prática diária da busca por Ti, por Tua presença. É a minha oração em Teu nome. Amém e amém. Pai, eu abençoo o Teu povo, Senhor, que recebe esta semente de uma chamada do Espírito Santo para a restauração do tabernáculo de Davi. Espírito Santo, comunica ao coração do Teu filho e da Tua filha, Senhor, aquilo que nós não conseguimos comunicar. Traga entendimento, revelação, unção para o propósito. Meu Deus, desperta o Teu filho e a Tua filha para mergulhos radicais na Tua presença como estilo de vida. Sejam abençoados, orientados por Ti, guiados por Tua vontade. A Tua luz brilhe, Senhor, e resplandeça. Comprova, Senhor, a Tua palavra, confirma a Tua palavra no coração do Teu filho e da Tua filha, como resposta aos anseios do coração dele, do coração dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor é tão bom, maravilhoso. Podem se assentar. Não sei se ainda tem livro aí. Se tiver, tem alguns poucos. Tem 6 ou 7 aí. Quem não adquiriu, está aí à sua disposição. Prazer. Amanhã a gente vem para um fechamento. Amanhã eu quero falar sobre o passo a passo para mergulhos de profundidade, para encontros de glória. Porque às vezes a pessoa pode sair daqui falando assim: rapaz, eu vou ter um lugar de encontro com Deus. Eu tenho lá na minha casa um lugarzinho que eu preparei. É mais ou menos nessa medida aqui, ó. Preparei com cortinas e tudo. E ali para mim é o lugar mais importante no planeta. Para mim é aquele lugar onde eu entro a sós com o Senhor, me derramo diante dele, me quebrando, intercedo, busco a renovação, clamo pela igreja, pela minha família e recebo as visitações do Senhor. Você vai ter esse lugar em nome de Jesus. Eu posso ouvir amém? Porém, nesse primeiro momento, saber o passo a passo do que fazer quando se está lá.
Alguém pode se confundir, não saber o caminho a percorrer até que ele venha. O propósito é até que ele venha. Amém, queridos? Amanhã nós vamos falar sobre isso e outras coisas muito importantes para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? Espero vocês amanhã. Pastor Jesus. Glória a Deus. Faz palmas para Jesus. Queridos, a gente é muito tentado a ouvir uma palavra como essa, fazer 1000 planos, e a gente sai e volta para a nossa vida como se nada tivesse sido falado conosco. A gente é muito tentado a isso. A gente simplesmente retorna para a mesma vida sem secreto, sem comunhão, apenas com um aprendizado visual, que palavra bonita. Mas eu queria te convidar ainda hoje. Eu sei que muita gente já fez esse projeto no seu coração, mas você será isso aqui diante do altar. Não é campanha da igreja, campanha não é campanha, eu não vou te cobrar isso não. Fique tranquilo. Você e Deus. O próximo dia é 30 dias. Os primeiros dias, meu saudoso tio Edson, pastor Edson, falecido há 27, que vocês tinham a conhecer. Ele falava sempre disso, ele falava assim, quando você faz um projeto de oração, os primeiros são terríveis. Eu lembro dele falar, se você quer ter uma profundidade com Deus, ora 3 horas. Ele falava, as 2 horas vão ser as piores horas da tua vida, mas tu chegar na terceira. Quantas vezes eu ouvi ele falar isso? Eu fiz isso uma vez para ver o que virava. Quando eu olhei, tinha 7 horas de joelho. Faça um propósito com Deus. Se você que tem coragem para isso, eu vou te convidar para você vir aqui na frente do altar. Podia até para o Senhor conduzir essa oração. 30 dias, 30 minutos. A hora que você vai determinar. Como será que se você tiver um horário fixo? Mas quando eu dar um propósito de Deus, eu não vou dormir antes de ter pelo menos meia hora contigo. Porque sem que a gente perceba, a gente passa semanas, a gente passa meses se encontrando com Deus unicamente no culto. Se você tem coragem de fazer um propósito com Deus, começando hoje, dia 26, vai falar, Deus, começa a contar amanhã, dia 27, não tem problema, você vai até 27 de setembro. Eu tenho certeza que quando finalizar esses 30 dias, você não vai precisar nem mais de um propósito, porque isso já vai ser um hábito. O propósito não é para você viver debaixo do propósito, para ser transformado em hábito. Se a gente não faz o propósito, o hábito não chega, porque o hábito precisa de uma continuidade. E para isso a gente precisa de propósito. Cadê o primeiro corajoso que vai dizer assim, pastor, vou fazer? Vem, chega isso aqui para nós, por favor. O apóstolo vai orar aqui por vocês mais uma vez. É você e Deus, não é campanha na igreja, o pastor não vai ficar perguntando no grupo se orou. Não, isso aqui é você e Deus, meia hora por dia. Tirar um projeto, eu não vou dormir sem tirar pelo menos meia hora com o Senhor. Meia hora com Deus de adoração, de comunhão, de intimidade. Vou pedir para o Senhor conduzir isso, por favor. Deus nos ajude. Glória a Deus. Isso, essa chamada, essa proposta é muito de Deus. Inclusive a gente fala sobre essa proposta no livro, que é o voto diante de Deus, que vai passar a ter diariamente um tempo com Ele. Eu quero inclusive, com a sua autorização, pastor Gesiel, chamar inclusive esse voto de um voto flexível. Porque você está propondo para 30 dias. 30 dias. Pode ser que daqui para lá, por uma razão ou por outra, você falhe. Por alguma razão, pode vir que você venha falhar. E para você não ficar debaixo de acusação do inimigo, a gente acrescenta aqui esse propósito de ser um voto flexível. Se daqui para lá, se um dia ou outro faltou, você não para. No dia seguinte você continua. Para completar esses 30 dias na presença do Deus. E até não falhar. Mas se falhar, já está sendo combinado aqui que é um voto flexível para que você possa entrar nele sem receio. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus de Nazaré.
está sendo feito esse propósito pelos teus filhos que entenderam que isso é uma chamada do Senhor, é uma convocação solene, celestial. Por isso, em nome de Jesus, que eles sejam ungidos agora pelo Espírito do Senhor para o propósito, sendo capacitados pelo entendimento, revelação ampliada, sendo quebrado todo argumento de impossibilidade, isso seja quebrado, eles sejam conduzidos pelo Espírito do Senhor e sejam inúmeras as visitações do Senhor lá no secreto, sejam inúmeras as visitações do Senhor no secreto. Amplia a revelação, o entendimento, a compreensão dessa chamada, do que fazer, de como estar, Senhor, e eles sejam, Senhor, recompensados pelo Senhor, como está prometido, Senhor. Está prometido em 2 Crônicas 15, versículo 7. Está prometido também em Mateus capítulo 6, versículo 6. Está prometido uma recompensa para quem entra no secreto e fecha a porta atrás de si para estar com o Senhor, porque o Senhor é o que contempla o que se faz no secreto. Eles sejam bem-sucedidos e vitoriosos e recompensados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Santo Espírito, meu Deus, eu me rendo ao teu agir, meu anseio mas queimou um desejo por ler esse livro que eu ainda não tinha lido. Ele estava lá na minha estante, eu vou confessar, eu não tinha lido. Já tem um tempinho já. E aí eu comecei a ler. Cada vez que eu lia, eu ficava apaixonada. E aonde eu ia, irmãos, eu levava dentro da minha bolsa. Eu não fiz só o propósito, eu ficava lendo. Teve um dia que eu ainda contei para os irmãos aqui, eu estava numa consulta, eu estava esperando me chamar e eu comecei a ler. E as lágrimas foram caindo dos meus olhos. Fui caindo e eu fui ficando com vergonha, irmãos, porque tinha gente do meu lado. Mas o Senhor começou a falar ao meu coração de forma tão tremenda. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu chorava. E eu marcava tantas coisas. Esse livro mudou a minha vida. Desde aquele dia eu fiz um propósito. E eu falei assim, eu vou tentar fazer que nem um apóstolo. E faz um tempinho já que as sextas-feiras são do Senhor. Minha sexta-feira são do Senhor. Alguns irmãos, sabe, lá se mandar mensagem pro meu celular vai aparecer. Não atendemos hoje, né? Se for uma coisa de urgência, me liga, mas na sexta-feira é um dia que eu tirei para mim e para o Senhor. Porque esse livro mudou a minha vida. Mudou a minha vida, irmãos, desde aquele dia. E é engraçado que meu esposo, ele queria, há muito tempo ele desejava trazer o apóstolo aqui, mas não tinha coragem, vou entregar. Ele não tinha coragem. Aí um dia ele falou comigo assim, quando ele firmou, né, de trazer, vamos trazer o apóstolo. Eu falei, amor, põe o tema da conferência, restaurando o tabernáculo de Davi. Eu fiquei tão queimada por
aqui, eu falei, eu quero ouvir agora o apóstolo pregar sobre isso. E aí Deus, né, nós oramos, o Senhor confirmou e Ele trouxe o apóstolo. E eu falo que hoje, irmãos, foi um sonho realizado, porque tudo aquilo que eu vivi lendo esse livro, o Senhor me fez viver hoje pessoalmente. Eu glorifico o Senhor, porque quando nós desejamos Ele, irmãos, Ele não nega a sua presença. Ele veio nessa casa. Alguns irmãos faltaram, mas a presença dele não faltou. E eu quero te convidar agora a você a fazer, como é que fala? Para a pessoa dar um gostinho de quero mais, para outras pessoas que não veio, você vai dizer, olha, olha, foi tão bom que você que não veio perdeu, deixou de ganhar, mas amanhã é fazer figa mesmo no português. Vamos fazer figa para aqueles que não vieram, irmãos, porque eu tenho certeza que o que Deus vai fazer aqui amanhã é muito maior do que Ele já fez hoje. O que Deus vai fazer amanhã, nós estamos crendo nisso, vai ser algo tremendo, algo lindo. Então não perca, venha. Amanhã às 6h30 nós estaremos aqui novamente às 18h30. E eu tenho certeza que a presença do Pai estará te esperando ali. E nessa conferência nós iremos nos posicionar como filhos amados do Pai. Porque tem muita gente vivendo como servo, como escravo. Mas nós fomos adotados como filhos amados do Pai. Então amanhã eu te espero aqui para mais um dia mergulhados na presença do Pai. Obrigada, Jesus, por esse culto. Obrigado por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela forma tão linda que o Senhor usou o teu filho. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te pedimos que o Senhor ajude aqueles que fizeram esse propósito a cumprir, Senhor. E que durante esses dias que eles estarão mergulhados na tua presença, que o Senhor venha manifestar a tua glória de forma especial. Que mesmo depois desses 30 dias, aqueles que quiserem parar, a tua presença irá impulsionar de uma forma que eles não irão conseguir. Então nós te pedimos, Pai, permanece conosco, continua conosco. Nós te amamos, nós te desejamos, nós te queremos dia após dia. Permanece conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amado Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E você pode dizer amém.